Bom, eu vou explicar aqui o meu plano de retomada da disciplina de literatura norte-americana sobre o conteúdo, né? Qual que eu penso que seja a melhor maneira de organizar o conteúdo a ser ministrado até o final do semestre. Então, a primeira coisa é assim: as atividades que já foram dadas são essas três aqui, né? Mayflower Compact, Declaração da Independência e o conto Rip Van Winkle do Washington Irving. Quem já fez essas três atividades tem 3 pontos, né? Bom, depois os encontros que faltam. Então faltam 12 encontros, sendo que pelo calendário eles ficaram assim, ó. Em julho, dias 2, 9, 16, 23, que são quintas-feiras. No dia 27, que é segunda, e dia 30, que é quinta. Em agosto, dias 6, 13, 20, 27, quinta. Em setembro, dia 13 e dia 10. Vocês, a versão que o professor Antônio Carlos compartilhou, ela tem um erro que tem um número bem maior de dias marcados como aulas da literatura norte-americana. Mas isso acontece porque o professor Marlon cometeu um engano, né? Pelo fato de eu ministrar também mais uma disciplina para vocês esse ano, que é a Literatura Portuguesa 2. Então, as datas que sobram ali, se vocês olharem no calendário, né, elas vão ser destinadas ao início da disciplina Literatura Portuguesa 2, que são, pelo que eu percebi, né, os dias 3, 10, 17, 24 e 31 de agosto e o dia 14 de setembro, tá bom? Mas isso é outra disciplina, Literatura Portuguesa 2. Tá. Dito isso, como pela situação a gente precisa condensar ao máximo a disciplina, eu pensei assim, aquilo que não pode ser de maneira nenhuma deixada de lado numa disciplina de literatura norte-americana, né? Esse critério é baseado em livros assim introdutórios sobre o assunto, né? Em que, como não dá para tratar de muitos autores, então são abordados aqueles principais mesmo, né? Claro que esse critério pode ser questionado, mas algum critério a gente tem que seguir, né? E todo critério pode ser questionado. Bom, então, quais seriam esses autores que não podem faltar de jeito nenhum? Então, eu cheguei a esses autores aqui, a essa seleção aqui, né? O primeiro, Edgar Allan Poe, né? O segundo, Herman Melville, que é o autor de Moby Dick, né? O terceiro, Walt Whitman, que é autor de um livro de poesia chamado Folhas de Relva. Depois, Mark Twain, que é autor das Aventuras de Huckleberry Finn e também as Aventuras de Tom Sawyer. Só que as Aventuras de Huckleberry Finn é uma obra mais complexa, uma obra mais rica, né? Por isso é considerada principal. Emily Dickinson, que é uma poetisa assim extremamente original, né?
o Henry James, que é autor da Volta do Parafuso, e a gente vai ver um conto dele, né? William Faulkner, que é autor do Som e a Fúria, um romance, só que a gente também não vai ter tempo de ler esse romance, então a gente vai também abordar um conto dele. O Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, que é autor do Gatsby, mas também a gente não vai ter tempo suficiente para ler o romance O Grande Gatsby. Então a gente vai ler o conto O Curioso Caso de Benjamin Button. E, por fim, o Hemingway, Ernest Hemingway, que é autor de vários romances, dentre eles O Velho e o Mar, né? Que é o último, que eu considero um dos melhores, né? Mas a gente também não vai ter tempo de ler, então a gente vai ler algum conto, tá bom? Assim, infelizmente, o conteúdo tem que ser condensado, né? Mas como eu falei num vídeo anterior, eu vou procurar disponibilizar material e orientações mínimas para que vocês se aprofundem e ampliem o conhecimento de vocês, caso queiram e tenham disponibilidade, né? Bom, mas o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que as notas que já foram dadas, né, das atividades já realizadas, são 3 pontos. Mas, somando com as notas das atividades a serem realizadas, vai dar mais do que 10, né? Então, só essas aqui, ó, os itens, né, de 1 a 9, já vai dar 10. Por quê? Porque são 9 tópicos, só que um deles vale 2, certo? Então, só esses tópicos já vão somar a nota 10. Ou seja, isso que já foi dado, né, de conteúdo, mais o conteúdo a ser ministrado, dá uma nota 13, né? Isso significa o quê? Significa que se a pessoa não fez nenhuma atividade ainda, né, ainda assim ela pode atingir a nota máxima, né? Se ela já fez alguma atividade, ela não precisa fazer todas as que faltam para atingir a nota máxima, né? A não ser que ela queira, certo? Bom, as datas, né, em que a gente vai abordar esses conteúdos são essas datas aqui, né? Só que as atividades eu vou dar um prazo maior, tá bom? E eu vou explicar melhor num outro vídeo a respeito das notas, tá bom? É isso, obrigado.